E se sua família tiver escondido algo por décadas, e você só descobrir agora? Antes da gente descobrir a história de hoje, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, todos os dias, você acompanha relatos reais de segredos de família revelados através de testes de DNA, histórias que podem mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias origens. Agora sim, vamos para a revelação de hoje. Comenta também da onde você está vendo a gente. É super importante para o canal saber até onde está o alcance de nossos vídeos. Eu nunca imaginei que um simples tubo de plástico, daqueles usados para a coleta de saliva em testes genéticos, pudesse carregar peso suficiente para virar minha vida inteira de cabeça para baixo. Ainda lembro da manhã em que o kit chegou, uma caixa simples, pequena, quase discreta demais para um objeto capaz de provocar terremotos emocionais. Eu não tinha intenção real de descobrir nada extraordinário, era apenas curiosidade, aquela vontade meio infantil de saber se eu tinha alguma ascendência diferente, talvez um bisavô europeu ou alguma linhagem distante que tornasse minhas origens um pouco mais interessantes. Mas, no fundo, havia também uma sensação que eu tentava ignorar, como se algo dentro de mim sempre estivesse fora do lugar, como se eu não pertencesse totalmente à história que me contavam desde criança. Meus pais nunca foram muito abertos sobre o passado. Sempre diziam que certas histórias não importavam, que o que valia era o presente, a família, a união. Eu cresci ouvindo isso, mas quanto mais velho eu ficava, mais aquela atitude evasiva começava a me parecer estranha. Eu perguntava sobre meus avós, sobre como meus pais haviam se conhecido, sobre brigas antigas que eram abruptamente interrompidas quando eu entrava na sala. Sempre recebia respostas curtas, rápidas demais, ensaiadas demais. Como se estivessem me protegendo de algo. Ou escondendo algo de mim. A ideia do teste de DNA surgiu quando alguns colegas de trabalho comentaram sobre os resultados engraçados que tinham recebido. Um descobriu que tinha 3% de origem mongol. Outro encontrou um primo distante no Canadá. Era algo leve, descontraído, e quando cheguei em casa naquela noite, pesquisei sobre os kits. Achei barato, cliquei em comprar e não pensei muito nisso. Só depois, quando o kit chegou e eu o segurei nas mãos, senti um frio estranho no estômago, como se tivesse acabado de abrir uma porta para um corredor que eu não sabia onde terminava. Eu fiz o teste no mesmo dia. A coleta era simples, nada glamourosa, apenas cuspir no tubo até a marca indicada, fechar, sacudir o líquido estabilizador e colocar tudo em uma caixinha pré-paga para envio. Fui até a agência dos Correios quase no automático, mas enquanto caminhava de volta para casa, me peguei pensando no que exatamente eu esperava descobrir. Não era apenas curiosidade racial. Não era apenas brincadeira. Era como se eu estivesse pedindo para o universo me contar alguma coisa que sempre esteve ali, oculta, esperando ser esbarrada. Os dias que se seguiram foram estranhamente tensos. Eu verificava o e-mail várias vezes ao dia, esperando a notificação de que o laboratório havia recebido minha amostra. Quando finalmente chegou, meu coração acelerou de um jeito que eu não esperava. Parecia exagero, parecia drama, mas eu realmente sentia como se estivesse prestes a descobrir algo importante, mesmo sem saber o que. Enquanto esperava os resultados, comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. Fotos antigas da família que não faziam muito sentido. Histórias mal contadas. Silêncios estranhos durante jantares. Até pequenos detalhes físicos passaram a me incomodar. Eu não parecia muito com meu pai, nem com a família dele. Minha mãe sempre dizia que eu puxava um tio-avô distante. Mas, quanto mais eu olhava para ela, mais eu percebia que também não tínhamos tantos traços parecidos. Como eu nunca havia questionado isso antes. Eu tentei deixar a ansiedade de lado e seguir minha vida, mas era impossível. Quando saía com amigos, minha mente vagava. No trabalho, eu li o mesmo parágrafo várias vezes sem absorver nada. Eu só conseguia pensar nos resultados. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, e eu já sentia o impacto antes mesmo de saber o que era. A notificação finalmente chegou numa manhã de terça-feira. Eu estava tomando café, ainda meio sonolento, quando o celular vibrou. A mensagem dizia: seus resultados estão prontos.
Meu coração deu um salto tão forte que eu quase derrubei a xícara. Senti um aperto no peito, uma mistura de medo, excitação e uma estranha sensação de que eu estava prestes a perder alguma coisa, mesmo sem saber o que. Abri o link com as mãos trêmulas. A página carregou devagar, como se estivesse brincando com a minha ansiedade. Primeiro apareceram os resultados de ancestralidade, e foi aí que tudo começou a parecer fora de lugar. Percentuais completamente diferentes do que eu imaginava. Linhagens que não batiam com nenhuma das histórias que meus pais contavam. No início, achei que era apenas diferença de geração, alguma ramificação remota, algo distante demais para se conectar com minha realidade. Mas então rolei a página até a seção de matches de parentesco. Foi quando meu mundo começou a desmoronar. O primeiro nome da lista não era familiar. Um parente próximo, possível pai, meio-irmão ou tio. O sangue sumiu do meu rosto. Eu senti a pele ficar gelada. Como aquilo era possível? Meu pai tinha um nome, uma história, uma vida inteira comigo. Como poderia ver outra pessoa aparecendo ali, como um fantasma vindo do fundo de um passado que eu nem sabia que existia? Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair pela garganta. Fiquei olhando para aquela tela por minutos, talvez horas. Não sei dizer. O tempo perdeu sentido. A única coisa que eu conseguia ver era aquele nome desconhecido e a frase que o acompanhava, repetida como uma sentença, parente próximo. Eu fechei o laptop. Me levantei. Caminhei pela casa sem direção. Eu tentava racionalizar. Tentava respirar. Tentava convencer a mim mesmo de que havia algum erro. Um bug. Um engano do laboratório. Mas, no fundo, já havia uma parte de mim que sabia. Que sempre soube. E era essa parte que mais doía. Eu passei o resto do dia tentando afastar o pensamento de que aquele resultado pudesse significar algo tão grave quanto parecia. Me forcei a trabalhar, a responder e-mails, a atender ligações, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse assistindo minha própria vida de fora, mergulhado em uma névoa espessa demais para ver claramente. O nome que aparecia como parente próximo ecoava na minha mente sem parar. Cada vez que eu tentava ignorá-lo, ele voltava mais forte, como uma onda se quebrando contra uma rocha. Quando cheguei em casa naquela noite, a sensação de que algo enorme havia sido colocado entre mim e tudo que eu conhecia se tornou ainda mais intensa. Meus pais sempre foram carinhosos, sempre estiveram presentes, mas, de repente, essa presença parecia construída sobre um palco cuidadosamente montado. Cada lembrança começou a ganhar um tom diferente, como se estivesse sendo revisada por outra perspectiva. Eu tentava afastar o pensamento, mas era impossível não questionar quantas daquelas memórias eram verdade. Quantas tinham sido montadas para esconder algo? Sentei na sala por alguns minutos, encarando a tela desligada da televisão. O silêncio da casa parecia pesado, quase sufocante. Peguei o laptop de novo e abri o site do teste. Eu precisava olhar aqueles dados com mais calma, precisava confirmar se minha mente não estava exagerando. Quando a página carregou, lá estava ele novamente, o mesmo nome, a mesma classificação cruel que parecia debochar da minha tentativa de racionalidade. Parente próximo, possível pai. Essa frase atingiu meu peito como uma pancada. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Se aquele homem poderia ser meu pai, então o homem que eu chamei de pai durante a vida inteira, quem ele era para mim? O que ele sabia? Ele estava envolvido? Ele também foi enganado? Ou, teria sido ele quem escondeu algo de mim? A ideia me fez estremecer. Eu sabia que precisava falar com minha mãe. Ela sempre foi mais sensível, mais aberta emocionalmente, mais disposta a conversar. Talvez ela tivesse uma explicação. Talvez aquilo tudo fosse um equívoco. Sim, eu me apeguei a essa possibilidade como alguém que se agarra a uma tábua de madeira em meio a um naufrágio. Me forcei a acreditar que poderia haver um erro. Uma troca de amostras. Uma coincidência improvável. Qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, havia um peso no meu peito dizendo que eu estava apenas adiando o inevitável. Peguei o celular.
Passei o dedo sobre o contato mãe por longos segundos. Eu queria ligar, mas as palavras travavam antes mesmo de existir. Como eu começaria essa conversa? Mãe, o teste de DNA que fiz por curiosidade diz que meu pai pode ser outra pessoa? Seria como jogar uma bomba no meio da sala. Seria como questionar tudo o que ela já me disse. Mas eu precisava. A dúvida estava me consumindo, corroendo cada pensamento. Desliguei o celular sem ligar. Respirei fundo. Levantei e comecei a andar pela casa. Eu precisava me acalmar, mas a cada passo a tensão aumentava. Abri gavetas antigas, olhei fotos antigas, cartas guardadas, lembranças da minha infância. Coisas que antes pareciam apenas vestígios de momentos felizes agora carregavam um novo peso. Como se cada objeto pudesse conter uma pista que eu nunca percebi. Encontrei uma foto que chamou minha atenção. Eu tinha uns 5 anos. Estava na praia, sorrindo, com minha mãe de um lado e meu pai segurando minha mão do outro. Eu olhei longamente para aquele rosto, para seus traços. Era um homem bom, honesto, dedicado. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui ignorar que não éramos parecidos. Que eu nunca havia percebido isso porque não queria, porque nunca teve motivo para questionar. Agora, cada detalhe parecia gritar. Eu precisei sentar. A foto pesava tanto nas minhas mãos que parecia de chumbo. De repente, lembrei de algo, uma discussão antiga, quando eu tinha uns 15 anos. Meus pais raramente brigavam na minha frente, mas naquela noite a discussão foi mais alta. Eu ouvi meu nome no meio de frases cortadas. Eu lembro da expressão da minha mãe quando saiu do quarto, olhos vermelhos, voz trêmula. Na época, achei que fosse algo banal. Mas agora parecia outra pista que eu ignorava há anos. Finalmente, decidi, eu ia falar com ela. Não dava mais para adiar. Quando liguei, minha voz ainda estava instável, mas tentei disfarçar. Ela atendeu com a mesma doçura de sempre, perguntando como eu estava, puxando conversa sobre coisas triviais. Eu ouvi sua voz e senti um aperto enorme no peito, parte saudade, parte medo. Conversei por alguns minutos, procurando um momento para começar o assunto, mas o nervosismo era tanto que acabei desligando sem tocar no assunto. Foi uma covardia. Eu sabia disso. Mas a verdade é que eu não estava pronto. Naquela noite, dormi mal, acordei várias vezes, com a sensação de estar sendo puxado por pensamentos que eu não conseguia controlar. A figura do homem desconhecido do teste aparecia como uma sombra no fundo da minha mente. Quem era ele? Como ele se conectava à minha vida? E o que aquilo significava para tudo que eu sempre considerei minha identidade? No dia seguinte, assim que acordei, peguei o celular e decidi fazer algo que ainda não tinha tido coragem. Cliquei no perfil detalhado do possível parente. Havia informações básicas, fotos públicas vinculadas a redes sociais e alguns dados genealógicos abertos. Quando a primeira foto carregou, senti meu estômago afundar. O homem tinha traços parecidos com os meus. E aquilo foi o que realmente me quebrou. Meu mundo, naquele instante, começou a ruir de verdade. O silêncio dentro da delegacia parecia mais pesado do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Assim que entrei na sala reservada onde o investigador aguardava, senti um frio subir pela espinha, como se algo dentro de mim já soubesse que a verdade que estava prestes a ouvir não apenas mudaria minha história, mas poderia destruí-la por completo. O investigador me observava com aquele olhar de quem media cada reação, como se buscasse entender se eu estava preparado para lidar com aquilo. Havia um envelope pardo sobre a mesa, grosso, marcado por carimbos e pela palavra confidencial. E pela forma como ele tocou aquele envelope, com a delicadeza de quem segura uma bomba prestes a explodir, eu percebi que dali não viria nada leve. Ele começou explicando, com uma calma cirúrgica, que após meu teste de DNA revelar conexões familiares inesperadas, alguns detalhes da minha genealogia chamaram a atenção de outro departamento. O que inicialmente era apenas uma curiosidade pessoal, agora tinha se transformado em um caso. Segundo ele, havia coincidências demais entre minha linhagem genética, datas específicas e pessoas envolvidas em desaparecimentos não solucionados nas décadas de 80 e 90.
Não era só uma questão de paternidade. Não era apenas uma troca de bebês. Era algo maior, mais profundo, mais sombrio. E meu sobrenome, ou melhor, o sobrenome que eu acreditava ser meu, estava no centro dessa teia. Minha respiração começou a ficar irregular quando ele abriu o envelope e espalhou sobre a mesa uma série de documentos antigos, fotografias desbotadas e cópias de relatórios. Em uma das fotos, reconheci imediatamente o rosto de um homem muito parecido comigo. A semelhança era tão absurda que meu peito se apertou. Era como olhar para uma versão envelhecida de mim mesmo. O investigador explicou que aquele homem era o meu pai biológico, mas não era apenas isso, ele estava diretamente ligado a uma investigação federal que havia sido arquivada anos antes, sem solução. Um caso envolvendo sequestro e tráfico de bebês. Meu corpo congelou. Era como se cada palavra do investigador se arrastasse em câmera lenta, entrando em mim de forma dolorosa. Como assim meu pai biológico estava envolvido em algo tão monstruoso? Por que meus pais adotivos nunca me contaram nada? Será que eles sabiam? Ou será que eles também foram vítimas dessa história obscura? As perguntas se acumulavam dentro de mim como pedras jogadas em um lago sem fundo. Quando o investigador abriu outro documento e me mostrou uma certidão de nascimento original, a minha verdadeira, senti meu mundo desmoronar. A assinatura de quem deveria ser minha mãe biológica não constava. No lugar, havia um carimbo de uma clínica que já não existia mais. Uma clínica clandestina, fechada pela polícia anos antes, suspeita de falsificar registros e facilitar adoções ilegais. Eu fechei os olhos por um instante, tentando processar tudo. Era como se minha vida inteira estivesse sendo reescrita diante dos meus olhos, e eu não tinha controle sobre nada. Enquanto ele falava, senti uma mistura de raiva, tristeza e confusão crescendo dentro de mim. Eu queria gritar, queria dizer que aquilo era impossível, que minha família não poderia estar envolvida em algo tão terrível. Mas, no fundo, havia uma parte de mim que já desconfiava que algo estava errado desde o dia em que vi o resultado do teste de DNA pela primeira vez. A sensação de algo faltando, aquela intuição estranha que me acompanhou por anos, finalmente fazia sentido, e isso doía mais do que qualquer verdade. O investigador me entregou uma pasta menor, contendo transcrições de entrevistas antigas. Eu li uma delas rapidamente, e quase deixei o papel cair quando vi que uma das testemunhas mencionava um bebê desaparecido na mesma semana do meu nascimento. A descrição do bebê era a minha. Meus traços, minha cor de cabelo, o local onde supostamente nasci. Tudo se encaixava de uma forma assustadora. Eu fui roubado? Eu fui vendido? Minha vida inteira começou com um crime? A cada documento que eu lia, mais desconforto acumulava dentro de mim, e uma nova pergunta surgia: se meus pais adotivos não sabiam, quem sabia? Quem escolheu esconder isso por tanto tempo? Por quê? Havia alguém ainda vivo que pudesse explicar? Ou aquele segredo foi enterrado junto com as pessoas envolvidas naquele esquema terrível? O investigador disse que precisava de minha ajuda agora. Que, como adulto e principal atingido pelo crime original, eu tinha o direito, e a responsabilidade, de continuar a investigação. As autoridades precisavam de meu consentimento para abrir legalmente os arquivos antigos, resgatar registros médicos, localizar outros possíveis envolvidos, inclusive familiares biológicos. Eu senti o peso daquela decisão cair sobre meus ombros como uma tonelada. Não era só sobre mim. Era sobre vidas cruzadas, histórias interrompidas, memórias que talvez nunca fossem recuperadas. Quando saí da delegacia, o mundo parecia distorcido. As pessoas caminhavam normalmente pelas ruas, carros passavam, crianças brincavam do lado de fora de uma escola, e eu me sentia completamente desconectado da realidade. Como continuar vivendo sabendo que tudo o que eu entendia como família, origem, história, havia sido construído sobre uma mentira? Minha identidade parecia flutuar, sem raízes. Quem eu era, afinal? Ao chegar em casa, encontrei minha mãe, ou quem eu conheci como minha mãe, sentada na sala, aguardando. O olhar dela dizia que ela sabia que algo grave havia acontecido. Mesmo antes de eu abrir a boca, ela já tinha lágrimas nos olhos. Sentei no sofá, sem conseguir formular uma frase inteira.
A voz falhou quando tentei explicar o que descobri. E então ela baixou a cabeça e chorou como se carregasse aquela culpa havia décadas. E foi naquele momento que percebi que parte da verdade ainda estava dentro das paredes daquela casa, e agora, eu estava pronto para ouvir, por mais doloroso que fosse. Quando minha mãe levantou o rosto, seus olhos estavam inchados, vermelhos, e havia uma expressão que eu nunca tinha visto nela, algo entre culpa, medo e alívio por finalmente não precisar carregar aquilo sozinha. Ela respirou fundo, colocou a mão sobre a minha, e naquele toque tremido, senti o peso de décadas de silêncio. Antes mesmo de falar, percebi que a história era ainda maior do que o investigador havia sugerido. Era pessoal. Era íntima. E ela havia participado de tudo. Ela começou dizendo que nunca quis esconder nada de mim, mas que promessas a mantinham presa a um passado que ela preferia acreditar que tinha desaparecido. Naquele momento, minha mente estava dividida. Metade de mim queria abraçá-la, consolá-la, porque eu sabia que ela me amava profundamente. A outra metade gritava de raiva, perguntando como ela pôde permitir que eu crescesse sem saber quem eu realmente era. Mas fiquei quieto. Eu precisava ouvir tudo. Ela explicou que, na época em que tentou engravidar, sofreu complicações seríssimas, quase fatais. Durante anos tentaram todos os tratamentos, todas as alternativas. Mas nada dava certo. Ela e meu pai já estavam devastados, emocionalmente e financeiramente. Foi então que uma vizinha comentou sobre uma clínica discreta que auxiliava casais a realizar o sonho de ter um filho. Uma clínica que não questionava demais, que oferecia facilidade para adoção, contanto que o casal tivesse condições de garantir um lar estável. Eles nunca imaginaram que havia ilegalidades envolvidas, ou pelo menos, foi isso que ela acreditou no início. A clínica prometeu tudo rapidamente, o que deveria ser o primeiro sinal de alerta. Mas, cegos pelo desejo de ser pais, eles aceitaram. Quando souberam que um bebê havia ficado disponível, eles foram informados de que era uma situação delicada, que a mãe biológica queria sigilo absoluto, que não poderia haver contato, nem troca de informações. Tudo parecia estranho, mas o desejo de levar um filho para casa falava mais alto do que qualquer dúvida. Eles haviam sido manipulados, e também estavam desesperados. Quando meus pais me receberam, minha mãe disse que foi o momento mais feliz da vida dela. Ela não tinha coragem de questionar nada. Ela confiou, ou fingiu confiar, que tudo era legal. Até que, menos de um ano depois, meu pai recebeu uma carta anônima dizendo que o bebê que haviam adotado tinha sido tirado de uma mãe que nunca consentiu. Minha mãe começou a tremer ao contar isso. O casal que enviou a carta, segundo ela soube depois, tinha tentado denunciar a clínica, mas desaparecera misteriosamente. E foi então que meus pais decidiram nunca mais procurar informações. Nunca mais tocar no assunto. Enterrar a verdade para sempre. Quando ela terminou de falar, senti como se um abismo se abrisse entre nós. Não era ódio, era choque, dor e incredulidade. Eu entendia o sofrimento que os havia levado até ali. Eu entendia o desespero. Mas não conseguia ignorar que eu era o bebê arrancado da vida de outra família, de uma mulher que talvez tivesse me procurado por anos. Uma mulher que talvez nunca tenha superado minha ausência. E agora, décadas depois, era minha responsabilidade enfrentar essa verdade. Com a autorização que dei ao investigador, novos arquivos foram reabertos. E foi assim que, 2 meses depois, recebi a ligação que mudaria tudo de novo. A mãe biológica, minha mãe de sangue, havia sido localizada. Ela estava viva. E tinha procurado por mim durante anos, até que o caso foi arquivado. Sua saúde já estava debilitada, e os anos de sofrimento deixaram marcas profundas, mas ela pediu apenas uma coisa: me ver antes que fosse tarde demais. O encontro foi marcado em um centro de apoio familiar. Quando entrei na sala, minhas pernas tremiam. Ela estava sentada em uma cadeira, frágil, com cabelos grisalhos e mãos inquietas. Quando levantou os olhos e me viu, eles se encheram de lágrimas imediatamente. E naquele momento, sem dizer palavra alguma, senti uma conexão que nunca tive com mais ninguém. Era como se meu DNA vibrasse. Como se meu corpo reconhecesse algo que minha mente nunca conheceu.
Ela tentou falar, mas sua voz falhou. Eu me aproximei e segurei suas mãos. Ela explicou que nunca quis me entregar, que nunca consentiu. Tinha sido jovem, vulnerável, abandonada pelo homem que acreditava que ficaria ao lado dela. Quando deu à luz, estava desacordada por complicações. Acordou no dia seguinte e eu não estava mais lá. A clínica disse que eu havia morrido. Ela passou anos acreditando que seu bebê estava enterrado em uma cova sem nome. Quando descobriu a verdade, já era tarde demais, a clínica havia sumido, os responsáveis tinham desaparecido, e ninguém acreditava na história dela. O peso daquela revelação me destruiu por dentro. Eu chorei como não chorava desde criança. Nós dois choramos. Ela me abraçou como se tentasse recuperar 25 anos perdidos em um único gesto. E naquele abraço, senti algo que nunca senti na vida, a sensação de pertencer. Não porque minha família adotiva não me amasse, eles me amavam profundamente, mas porque eu finalmente tinha encontrado a origem do vazio que sempre me acompanhou. Os meses seguintes foram de reconstrução. Minha mãe adotiva pediu perdão repetidas vezes. E, mesmo carregando cicatrizes, eu consegui perdoá-la, porque entendi que, apesar de tudo, fui amado. E isso me salvou. Já meu pai biológico, aquele envolvido no esquema? Ele nunca foi encontrado. As investigações sugeriam que ele fugiu do país décadas antes. Talvez estivesse vivo. Talvez não. Mas não havia mais energia em mim para persegui-lo. Hoje, quando olho para tudo o que aconteceu, percebo que o teste de DNA não destruiu minha família. Ele expôs a verdade, e a verdade me libertou. Minha história não é sobre crime. É sobre renascimento. Sobre recuperar o que me foi tirado. Sobre construir um futuro com as duas famílias que, de formas totalmente diferentes, me amaram ao seu modo. E ao registrar tudo isso em vídeo, ao contar essa história para milhares de pessoas, eu descobri algo ainda mais profundo. Às vezes, a verdade dói. Às vezes, ela destrói. Mas, no fim, ela também cura. E a única forma de viver plenamente é não ter medo de encará-la.